Vamos passar para o terceiro bloco, que é onde nós respondemos as perguntas. Pode dizer as perguntas deste programa. Doutor Irã, a população aumenta com muita rapidez. De onde vem o espírito para tanta gente? É uma boa pergunta. Porque, na verdade, a população do planeta Terra, cada ano que passa, está aumentando. Cada pessoa tem um espírito. E de onde está vindo esses espíritos? Bom, essa pergunta é interessante, que foi feita a Emmanuel. Emmanuel é o espírito mentor de Chico Xavier. E ele explicou o seguinte: primeiro, a casa do meu pai tem muitas moradas, disse Jesus. A casa do meu pai é o universo. Muitas moradas são os planetas, os diversos planetas habitados do universo. E esses planetas migram espíritos de um planeta para o outro. No início do livro sagrado, da Bíblia, nós temos lá aquela precipitação dos anjos maus. Anjos que desceram e foram precipitados para o planeta Terra, onde deveriam sofrer expiação. Está lá na Bíblia, comandados por um anjo rebelde chamado Lúcifer. Na verdade, aquela precipitação dos anjos maus foi uma migração em massa, segundo o livro Exilados de Capela, que é um livro espírita. Foi uma grande migração que houve de um planeta satélite da estrela Capela, que forma a constelação de Cocheiro. Desse planeta vieram muitos espíritos encarnar no planeta Terra, ainda quando a Terra estava saindo do estado primitivo. E esses espíritos encarnaram naquela região da Mesopotâmia e foram chamados de hebreus. Hebreus é uma palavra que vem do grego, chama Ibri, que significa povos do além. Ibri, em grego, significa povos do além. Hebreus é a corruptela que se denominou esse pessoal e que posteriormente os romanos chamou de judeus. Então, essas encarnações são espíritos que vêm de um planeta mais evoluído para um planeta menos evoluído naquela época, que era a Terra. Por isso é que muita gente fica surpresa de ver que a maioria dos prêmios nobres aqui da Terra são de judeus. É porque desde o início eles eram evoluídos na encarnação. Então, como Emmanuel explicou, espíritos vêm de todos os planetas para encarnar na Terra, isso dependendo da necessidade evolutiva de cada espírito. E ainda tem mais outra, o próprio orbe terrestre em volta da Terra, temos espíritos aí vivendo em cidades espirituais. A Jerusalém de cima, como diz na carta de Paulo aos Gálatas. Está lá, a Jerusalém de cima. São cidades, verdadeiras cidades. Tem o livro espírita Nosso Lar, que descreve uma cidade do plano espiritual. Espíritos que vivem lá e que vêm encarnar na Terra. Então, segundo Emmanuel, para cada habitante que temos aqui na Terra, hoje, tem mais ou menos 8 espíritos no orbe terrestre, esperando a vez de reencarnar para progredir. Portanto, é uma pergunta muito interessante que nos faz meditar que nós somos apenas passando pela Terra num curto estágio, como se fosse um ano escolar. Então, nós vamos passar agora para a segunda pergunta. Doutor Irã, o que é mesa branca?
Mesa branca é um termo que é utilizado pela Umbanda para definir as reuniões mediúnicas do Espiritismo. Eles utilizam esse termo. Eu não sei, com toda sinceridade, a origem deste termo. Eu sei que os umbandistas, quando querem se referir à mesa branca, eles se referem a reuniões mediúnicas que nas casas espíritas se fazem, onde médiuns atuam para receberem entidades espirituais que necessitam de evangelização. Normalmente, os médiuns recebem entidades que necessitam ajuda. São entidades que estão em sofrimento e que estão totalmente desorientados. Às vezes estão até no umbral, que nós chamamos, que é um sinônimo de purgatório. Esses espíritos são trazidos às casas espíritas para serem evangelizados, para conversar com pessoas do mesmo nível, para que eles entendam que é preciso progredir. Logicamente, não é todo espírito que é trazido, é aquele espírito que está em sofrimento e que já tem uma ponta de arrependimento e que está sujeito a uma melhora, que ele está mais receptível para receber uma melhora. Então, o que é que o médium faz? Recebe essa entidade, conversa com o evangelizador e esse evangelizador orienta esse espírito como que ele deve seguir, como que ele deve solicitar ajuda lá no plano espiritual para perder essa desorientação que ele está. Assim é que nós chamamos de mesa mediúnica, a Umbanda chama de mesa branca. Meus amigos, nós vamos encerrar mais este programa, esperando que tenha sido a contento de todos. Muita luz, muita paz e até o próximo programa.